Boa noite a todos vocês. Vamos nesse momento cerrar os nossos olhos para que a gente possa entrar em conexão, em sintonia com esse ambiente, com essa serenidade, com essa paz. É o momento que nós nos desligamos do mundo lá fora, daqueles problemas, daquelas preocupações, daquele estresse tão normal da nossa vida. É o momento que estamos aqui muito mais como individualidade do que como personalidade. Nós, encarnados e desencarnados, em busca de paz, de serenidade, de alento, de acolhimento, de informações que nos ajudem a gerir as nossas emoções, os nossos pensamentos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, que nos concede a vida, que nos concede o tempo. A Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso amigo, nosso companheiro. A toda espiritualidade amiga, independente do rótulo religioso. A todos aqueles que já entenderam que só existe uma religião, a religião do amor, do bem, onde vê irmãos em toda parte. Agradecemos também a todos aqueles que de alguma forma fazem parte da nossa jornada, que colaboraram para que pudéssemos estar aqui essa noite. Aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos bisavós, a todos aqueles que nos antecederam e que de alguma forma nos ajudaram a sermos exatamente quem somos hoje. Que o nosso coração esteja repleto de gratidão pela vida, pelas pessoas, pelas situações. Que essa gratidão seja uma constante nos nossos corações. Aí sim a vida começa a ter sentido, começa a ter propósito. Então é o momento que encarnados e desencarnados somos um só. Estamos no mesmo universo dimensional, buscando essencialmente as mesmas coisas. Que possamos, através de um silêncio exterior e interior, nos conectar com a nossa essência, com aquilo que realmente vale a pena, buscando cada informação, cada reflexão para o nosso crescimento como seres humanos. Que assim seja. Esse tema, ele tem uma particularidade. Normalmente, toda aula, toda palestra, nós começamos pelo tema e vamos desenvolvendo o tema. Não é assim que funciona? Esse tema é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Nós temos que desenvolver conceitos dentro de nós, entender algumas situações para depois voltar no tema. Aí sim a gente começa a olhar o tema com outros olhos. Por quê? O tema em si está enraizado em nós, está cronificado, está cristalizado. Nós, por milênios, estamos condicionados a pensar exatamente de uma mesma maneira. Então, o tema em si, ele não muda. O que vai mudar é os nossos olhos enxergando o mesmo tema. Então, eu preciso sair do tema, entender conceitos, aí eu volto no tema e vou tentar interpretá-lo de uma outra forma. Essa aula serão duas aulas. O que eu coloquei na lousa hoje e o que eu vou colocar para terça-feira que vem não é exatamente novidade para nós já conversamos sobre isso.
Só que o aprendizado, ele é fruto de repetição. A gente vai escutando, vai ouvindo, vai refletindo, vai pensando, aí você lê alguma coisa aqui, assiste a outra coisa ali, vai encaixando como se fosse um quebra-cabeça. Então, o aprendizado é fruto de repetição. Então, eu coloquei algumas coisas que nós já conversamos, mas o que eu vou trazer para vocês hoje não está na lousa. Não está exatamente na lousa, mas eu preciso entender o conceito que está na lousa. Se eu entender o conceito, aí sim eu vou entrar com a reflexão. Tudo bem? Então vamos lá. O amor é uma combinação vibratória. A primeira coisa que nós temos que ter é esse conceito. Ele é uma combinação vibratória. Nós, como espíritos, como essência, que não temos forma, podemos imaginar uma luz. Né? Não temos analogia para isso, então imagine uma luz, uma fagulha, uma centelha, alguma coisa nesse sentido. Então nós, como essência, nos alimentamos essencialmente desse sentimento. Então qual é o alimento primordial da essência, do espírito? É o amor. Em que relação? Eita, 70-30, lembram disso ou não? Lembra da relação 70-30? O que é a relação 70-30, pessoal? Deus, quando nos criou a sua imagem e semelhança, nos criou muito mais para doar, muito mais para compartilhar do que propriamente para receber. Como imagem e semelhança de Deus, é aí que a nossa imagem e semelhança de Deus, Ele nos criou com o amor, somos o amor, porém nos alimentamos de amor, mas em que relação? 70-30. Eu me alimento muito mais daquilo que eu compartilho, daquilo que eu dou, do que propriamente daquilo que eu recebo. É como se nós tivéssemos dois potes, um pote de 70%, um pote de 30%. O pote de receber é 30%, o pote de doar é 70%. Então, por mais que o mundo faça por nós, imaginem tudo que vocês possam imaginar, multiplique por 1000, é 30%. O pote de receber é 30%. Não importa a quantidade, é 30%. Então, eu serei uma pessoa eternamente insatisfeita. Eternamente insatisfeito. Quando eu só recebo, tudo que eu imagino eu só recebo. Tudo que eu quero eu só recebo. O mundo só fala sim para mim. É o pote dos 30%. E o pote de 70% é aquilo que eu compartilho. Então o alimento essencial do espírito é aquele que ele doa. E é interessante o amor, né? É o único sentimento que quanto mais você doa, mais você tem. Ele é um agente multiplicador. Tudo que eu dou, eu fico com menos. Não é assim que funciona? O amor não. Quanto mais sorrisos eu ofereço, mais sorrisos vêm para mim. Quanto mais amizade eu ofereço, mais amizade eu recebo. Perceberam? Mas depende de quem? De mim. O primeiro passo tem que ser meu. Então nós somos feitos desse sentimento, nos alimentamos desse sentimento e é necessário essa troca vibratória. Mas essa troca para o espírito é muito mais o que ele dá do que propriamente do que ele recebe. É a relação 70-30. Ok? Entenderam? E a gente nem precisa se preocupar muito com os 30, porque ele vem naturalmente. O 30 vem naturalmente. Deus, quando nos criou, sabia dessa nossa necessidade de receber. Ele sabia, claro, evidente. Ok? Porém, naturalmente, esses 30 vêm para nós. Então, o amor é o alimento da alma, ele é um só. Não existe 2 tipos de amores, 3 tipos de ciúmes, 4 tipos de ódios, não existe esse tipo de coisa. Nós que vamos classificando, porque é o nosso momento evolutivo. Nós vamos colocá-los em caixinhas para saber diferenciar. Até se chegar no amor incondicional, não existe amor incondicional no planeta Terra. Não existe. Tudo bem? Amor sem condições nenhuma. Não estamos nesse nível. Ainda não estamos nesse nível. Então o amor existe em nós? Existe. Mas no nosso momento evolutivo, eu preciso que ele esteja nas suas devidas caixinhas.
Então nós conhecemos o amor maternal, ok? Nós conhecemos o amor paternal, conhecemos o amor filial, conhecemos o amor conjugal, conhecemos o amor fraternal. Percebam como nós dividimos exatamente e nós não misturamos? O amor é único, mas no nosso momento evolutivo eu tenho que classificá-lo. Eu não misturo. Eu amo maternal, eu amo todos, mas de forma diferente. E não misturo, que é o meu momento evolutivo, não tem nada de errado com isso. E desses amores aqui, qual é o menos egoísta? Os outros são bastante egoístas. O fraternal é o menos egoísta, porque nós somos egoístas ainda. É o nosso momento evolutivo. É o nosso momento evolutivo. Então o amor fraternal é o menos egoísta, é o amor de amigo. Você pode ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos, quando você vê, é uma festa, não é assim? Os outros amores, se ficar 2, 3 dias, já vai gerar um probleminha ali, não vai? Já vai gerar uma DR ali, vai ou não vai? Uma cobrança, é ou não é? Uma cobrança. Então o amor fraternal é diferente, tanto que ele é considerado, dentro do nosso momento evolutivo, ele não é o maior, mas ele é o mais puro. Carlos, se o amor incondicional não existe, para nós, provas e expiações. que tipo de amor é ele? Que sentimento que é isso? Qual deles estava falando? Então, é o amor onde nós estamos, é um sentimento divino por excelência, porém, nós precisamos trabalhar esse amor e no nosso momento evolutivo colocá-lo em caixinhas, para a gente poder doar esse amor. Como é que eu vou doar esse amor? Aqui é uma forma, aqui é outra forma, aqui é outra forma. É só um jeito diferente da gente doar esse amor. É esse tipo de sentimento que eu não entendo. É a nossa essência, que precisa ser trabalhada, que precisa ser compartilhada, que precisa ser doada. Mas de que forma que eu vou doar esse sentimento? Amor maternal, paternal, filial, conjugal, fraternal. Essa é a forma que nós temos, planeta Terra, provas e expiações, sonhando com regeneração, Tá, então eu tenho esse sentimento. Como é que eu trabalho esse sentimento? Onde eu vou canalizar esse sentimento? É o amor maternal, paternal, filial, conjugal e fraternal, ok? O maior, o amor, é o maternal, nós sabemos disso, mas é extremamente egoísta, sim ou não? Normal, natural. Mas o mais puro é o fraternal, amor de amigo. É interessante que a gente quer mudar todo mundo, menos o nosso amigo, né? Ele tem aquele jeitinho desgraçado dele e a gente adora ele com aquele jeitinho dele. A gente não quer que ele mude, não é assim? A gente não quer mudar o amigo e pode ficar 20 anos sem ver, que é uma festa. É uma festa, já sentiram isso? Perceberam que amor é esse? Que não cobra? Que não quer mudar? Porque o amor fraternal, para nós, é considerado o amor mais puro. Não é o maior, mas é o mais puro. Então é um sentimento divino por excelência, ele é o mesmo, então o sentimento é o amor, porém tem que ser vivenciado, experimentado de forma diferente. E a reencarnação faz com que a gente mude essa configuração, sim ou não? Ora é pai, ora é mãe, ora é filho, ora é esposo, ora é irmão, ora é amigo. Porque eu tenho que aprender a amar o mesmo espírito de forma diferente, em uma outra configuração. É interessante isso. O mesmo espírito, através da reencarnação, eu vou aprender a amar o mesmo de forma diferente, em configurações diferentes, para se chegar ao amor incondicional. Porque o amor incondicional não entende o que é conjugal, fraternal, não entende. O incondicional não entende isso. Por isso que para nós é difícil não entender isso. Porque o nosso está em caixinhas, que é o nosso momento evolutivo. Se quisermos sentir o amor divino, estou falando do incondicional, tá? Da angelitude, necessariamente eu preciso passar pelo amor humano. É um processo evolutivo. É um processo, como amam os anjos, os serafins, os arcanjos, os cristos. Eles amam? Sim, claro, evidente. Como? Necessariamente todos eles passaram pelo amor humano.
Todos eles, porque é um processo evolutivo. Os animais amam? Amam, claro que amam. É um amor bem instintivo, mas amam, cuidam. É uma forma de amor? Sem dúvida nenhuma que é uma forma de amor, mais instintivo, mas existe amor entre eles, o cuidado entre eles. Então o amor é algo que já está na centelha desde o momento da criação. Desde o momento da criação, esse sentimento já está lá. Ele vai sendo desenvolvendo ao longo dos reinos. Ao longo dos reinos. Então, no reino animal você tem ele, no reino nominal você tem ele, no reino angelical você tem ele, e aí sucessivamente. Cada vez mais puro. Cada vez mais incondicional. Mas o nosso momento é o quê? É o amor humano. Então nós precisamos entender o que é isso. Aí vem a questão 695 do Livro dos Espíritos, que a doutrina espírita ela amplia um pouco os nossos horizontes. Ok? Ela não determina, tem que ser assim e pronto. Não existe isso em doutrina espírita. Ela é instrutiva. Ok? Ela não é algo imposto. Ela vai te trazer conceitos. Se esse conceito cabe dentro de você, aí sim você vai refletir se esse conceito faz parte do seu momento evolutivo. Ela não é proibitiva, por exemplo. Olha interessante isso. Pensa numa doutrina que não é proibitiva. Ela é instrutiva. Ela te traz conceitos. Em cima desse conceito, ela nunca vai falar assim para você, isso está certo ou está errado, isso é melhor ou está pior. Ela vai te trazer um conceito. Dentro desse conceito, você vai avaliar a sua vida e vai fazer as modificações que você acha necessário. Entenderam ou não? Então não tem ninguém apontando o dedo, fazendo qualquer coisa nesse sentido. E a questão 695 do Livro dos Espíritos é muito interessante, né? Porque é uma questão que tem mais de 170 anos. E Kardec pergunta: o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, interessante, né? É contrário à lei da natureza? Uma pergunta de 170 anos atrás. Primeiro o que eles entendiam por casamento? O que nós entendemos por casamento? Pelo jeito a gente não entende muito, né? Porque ele fala assim, o casamento isto é. Quer dizer, esse isto é, ou quer dizer. Quer dizer, ele estava nos mostrando que a gente, olha, o conceito que vocês têm é um tanto que distorcido em relação ao que significa. Você fala, casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário às leis da natureza? Então ele já começa nos mostrando que a gente não sabe nada de casamento, e aí faz assim, dois seres. Para o século XIX, o que ele quis dizer com dois seres? Hoje se discute esse assunto, né, século XXI? Mas no século XIX não era um assunto para se discutir. Porque que tipo de casamento existia no século XIX? Entre um homem e uma mulher, não era isso? Não estou falando do século XIX. Não se questionava nada nesse sentido. E por que usou a palavra seres? Entenderam ou não? Já estava olhando para o futuro. Então, o casamento é a união permanente de um homem e uma mulher, tudo bem? Para o século XIX caberia isso. Caberia perfeitamente. E ninguém ia discutir isso no século XIX. Mas não. A união permanente de dois seres é contrário à lei da natureza? E a resposta é um progresso à marcha da humanidade. É um progresso à marcha da humanidade. A palavra seres, pessoal, faz pensar em muito nesse sentido. E por que é um progresso? Porque o ser humano, estou falando do ser humano, estou falando de nós somos naturalmente egoístas, sim ou não? Somos. Uns mais, outros menos, mas o egoísmo ainda é uma constante dentro de nós. Por isso que estamos no planeta de provas e expiações. Então, se nós ficássemos sozinhos, vamos dizer assim, como é que fica aquele 70-30? Não fica. Deu para vocês entenderam ou não? Porque eu só quero 30. Eu só quero receber. Eu só quero receber. Então, quando o ser humano decide ficar sozinho, né, na maioria das vezes, né, significa que ainda ele está trabalhando muito egoísmo nesse sentido. Por isso que fala, o casamento,
a união de dois seres é contrário? Não, é um progresso, porque é uma oportunidade de compartilhar, é uma oportunidade de doar, de evoluir, de aprender, de entender algumas coisas diferentes. Olha, interessante. Só que a gente atrela o casamento ao nosso conceito. Então, a mesma palavra você tem que olhar de um outro jeito. Veja, o matrimônio é uma instituição humana. Primeira coisa. O matrimônio é uma instituição humana. Necessário? Sim, claro. Protege as leis, protege as pessoas, protege a instituição, sem dúvida. Então nós precisamos de leis, ok? Então o matrimônio é uma instituição humana. As leis civis têm por fim regularizar os interesses familiares. Então precisamos de leis? Sim. Elas melhoram com o tempo? Sim. Assim como as crenças, as leis, à medida que nós vamos evoluindo moralmente, o que vai acontecendo com as nossas leis? Elas vão melhorando também. E é interessante, né? Porque quanto mais você evolui moralmente, mais as leis se modificam, mais elas se aproximam do Evangelho. Mais elas se aproximam do Evangelho. Então, à medida que você vai evoluindo... Por isso que o Evangelho é um livro que não evolui. Quem evolui somos nós. É o único livro que não evolui é o Evangelho. Quem evolui, o que acontece? Eu pego o mesmo Evangelho de 2000 anos atrás e consigo fazer uma releitura dele com outros olhos. É o que eu vou passar para vocês depois para a gente ler isso aqui com outros olhos. Nós vamos ler o título disso aí com outros olhos. Com outros olhos. Ok? Então veja. Planeta Terra. Provas e expiações. Bem nós. Tá? As uniões acontecem? Sim. Mas qual é a principal característica de um planeta de provas e expiações? O egoísmo. Ok? Então a estrutura molecular do nosso corpo espiritual ainda está impregnada de egoísmo, então ela é densa. Aí fomos atraídos magneticamente para um planeta de acordo com o nosso momento evolutivo. Então quem define para onde nós vamos é o peso específico do nosso corpo espiritual. Então nós somos atraídos para aquele planeta de acordo com o peso específico do nosso corpo espiritual. Então, o que nós antigamente falávamos de reforma íntima, e hoje nós chamamos de reeducação emocional centrada no alto amor. Então, reeducação emocional centrada no alto amor muda a estrutura molecular do nosso perispírito. Nos deixa mais leves. Entenderam ou não? O egoísmo nos deixa mais densos. O amor, o altruísmo nos deixa mais leve. Então muda a estrutura molecular do nosso corpo espiritual. As moléculas são as mesmas, só que a coesão está diferente. Entenderam ou não? Então, à medida que eu evoluo moralmente, eu vou mudando a estrutura molecular do meu corpo espiritual e vou deixando ele condizente com uma vibração. Por exemplo, se nós estamos sonhando com regeneração, necessariamente eu preciso vibrar em regeneração. Entenderam ou não? Eu preciso estar naquela frequência vibratória. E pensa que numa frequência vibratória, é como se fosse uma escadinha de vários degraus. Não importa em que degrau eu esteja, o importante é que eu esteja em um dos degraus de regeneração. Saindo no último degrau de provas e expiações, e quando eu falo que eu estou no último degrau de provas e expiações, significa que eu sou o ser mais evoluído de provas e expiações. Mas eu sou o ser mais primitivo de regeneração. Entenderam ou não? Como funciona? É uma escadinha. Então, quando você está no último degrau daquela, você fala, uau, você se acha, né? Quando você está no último degrau. Aí você vai para o primeiro do outro. Você é o ser mais primitivo do outro, que é uma sequência de degraus também. Quando você se acha no último, você é o ser mais primitivo do outro. E aí sucessivamente. Deu para vocês entenderem como funciona? Então, se nós estamos aí buscando estar no último degrau de provas e expiações, pensem que nós vamos para o primeiro degrau de regeneração. Ótimo, excelente. Esse é o caminho. Esse é o processo. Porque na natureza, a natureza não dá saltos. Então, degrau por degrau. Eu preciso subir como uma escada. Degrau por degrau. Não dá para 2 degraus, 3 degraus, pula. Não, não dá. E cada degrau tem seus subdegraus. Entenderam ou não? Sim.
Se eu estou no primeiro degrau para ir para o segundo, eu tenho mais 7 degraus de um degrau para o outro degrau. Então tem subdegraus do mesmo degrau. E é um processo, até ir naturalmente. Então, no planeta de provas e expiações, pelo século XXI, nós temos 5 tipos de uniões. A primeira é um nome meio estranho, mas é o nome que deram, vamos trabalhar em cima desse nome. É chamado de união acidental. Por que esse nome acidental? Porque são 2 espíritos que não se conhecem, que nunca se viram, mas que se buscam na multidão. Porque eles estão atrás dos seus próprios interesses, extremamente egoísta. Extremamente egoísta. Ninguém está preocupado com o sentimento do outro, ninguém está preocupado com nada. Saem para atender às suas necessidades instintivas. E você sai de um lado, sai do outro, o que vai acontecer? Vai se encontrar, porque estão buscando a mesma coisa, estão na mesma sintonia, estão na mesma frequência. E até então eles não se conhecem, mas os interesses são meramente egoístas. Entenderam ou não? Acidenta, por que o nome é acidental? Eles vão se encontrar porque eles estão na mesma frequência, buscando as mesmas coisas. Porém, já são espíritos que não são protegidos pela sua ignorância e que no fundo sabem exatamente o que estão fazendo, sabem, ninguém fere ninguém sem ferir-se a si mesmo, já tem essa consciência, afinal de contas temos 2000 anos do Evangelho, então ninguém pode alegar ignorância, ninguém, absolutamente ninguém, então no fundo eles sabem o que eles estão fazendo, ok? Então esse vínculo chamado de acidental vai criar o quê? Um vínculo espiritual. Credores e devedores, entenderam ou não? Ninguém abusa de ninguém impunemente. Então, em pleno século XXI, existe essa situação? Existe. Existe. Em pleno século XXI. Infelizmente, ainda existe. Dessa relação chamada acidental, vai gerar uma segunda. Provacional. Planeta de provas e expiações, entenderam ou não? Então, mais de 50% das uniões de um planeta de provas e expiações vieram do acidental. E aí temos os 2, que já não são desconhecidos, e que vêm como credores e devedores, os 2 juntos, ali, para ajustar tudo aquilo que foi usado, abusado, tem que agora no processo de ajuste. Mas são espíritos moralmente atrasados ainda. Então a gente percebe o tamanho do conflito, da dificuldade. Então, provacionais. Respondem por mais de 50% das uniões do planeta Terra, provas e expiações. Tudo bem? O terceiro nível é chamado de sacrificial. O que é o terceiro nível chamado sacrificial? É chato falar, mas a maioria das vezes são as mulheres, né? Coisa chata isso, né? Por que sacrificial, né? Porque a maioria das vezes são as mulheres, né? Porque em 5.000 anos de história, por forças das circunstâncias, num mundo machista, tudo bem? A mulher nunca teve muita liberdade. Imagine há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás, okay? Há 500 anos atrás. Então a mulher foi quase que obrigada, literalmente falando, nesse período, a se recolher no seu silêncio, a se recolher na sua religião, na sua fé. E isso fez com que ela crescesse mais nesse sentido. Não é exatamente a mulher ou o homem, mas o espírito feminino, porque a gente reencarna ora mulher, ora homem, não é de forma alternada, tá? Nem poderia ser. Então você reencarna numa sequência como homem, depois numa sequência como mulher, né? E aí sucessivamente. Aí alguém fala assim, mas eu como mulher vou ter que reencarnar como homem? Existe involução? Pessoal, não existe involução. Tudo bem? Reencarnar como homem não é evoluir. Tudo bem? Tudo bem? Mais ou menos eu sabia que eu ia escutar essa. Eu sabia. É melhor, né? Olha que interessante. Não só aqui, mas em qualquer religião que vocês forem, vocês podem contar isso. A maioria são mulheres. É ou não é? Você pode ir numa missa, você pode ir num templo, você pode ir em qualquer lugar que vocês falem, que estão falando de espiritualidade,
independente cristã ou não, você pode contar. É quase uma relação de 7 mulheres para 3 homens. É ou não é dessa forma? Em pleno século XXI. Então esse espírito feminino, ele por força das circunstâncias acabou evoluindo mais nesse sentido. Ok? Numa relação sacrificial, né, um evoluiu mais do que o outro. E todo aquele que evoluiu, todo aquele que subiu um degrauzinho, olha para trás. Interessante isso, né? Você saber que você evoluiu, subiu um degrau, e quem subiu um degrau aprende a olhar para trás. E olha para trás e viu que alguém ficou para trás. Sem a necessidade, mas por escolha, pede para retornar junto com aquela pessoa, para ajudá-la no seu processo evolutivo. Entenderam ou não? Na maioria das vezes são as mulheres. Tudo bem? Na maioria das vezes são as mulheres. Então, no livro O Nosso Lar, explica, né, a mãe de André Luiz, que ia reencarnar novamente com o marido. Ele estava numa condição muito diferente. Para quem leu o livro, viu o filme, uma condição muito diferente. Ele tinha um vínculo com 3 amantes, não era isso? Ele ia trazer as 3 amantes como filha e ela ia dar todo o suporte para ele. Deu para você entender ou não? É uma relação sacrificial. Ela não faz por necessidade, ela faz por escolha, por amor. Entenderam ou não? Então é relação sacrificial. Se a gente olhar no nosso meio, a gente vai encontrar situações assim. A gente vai encontrar a primeira acidental, vai encontrar a segunda provacional, que é a maioria, vai encontrar a terceira sacrificial, e depois tem a quarta tipo de uniões, né, no 4º nível, chamado afins. O que são afins? São 2 espíritos que estão crescendo junto, que estão evoluindo junto. Tem as suas diferenças, rolam umas DRs de vez em quando, que é normal, mas estão crescendo junto. É uma consolidação de afetos. Entenderam? São 2 espíritos que estão caminhando junto. Eu tenho que passar necessariamente por todas? Não. Esse é um caminho, mas não necessariamente. Tudo bem? Então, relação sacrificial e a união afim é exatamente 2 espíritos que estão caminhando junto. É uma consolidação de afetos. Tem as suas diferenças, mas olham na mesma direção. Em 5º lugar, em último lugar, tem os transcendentais. O próprio nome já fala, né? O próprio nome já fala. São 2 espíritos que vêm junto para unir forças. E o foco deles é uma coletividade. Então eles não ficam só nos muros da família. Enquanto os outros estão no muro dentro da família, os transcendentais, por isso que tem esse nome, eles transcendem a própria família. São espíritos, já num nível mais elevado, que unem forças para cuidar de uma coletividade. E às vezes até sem recursos materiais, tá? Eles envolvem a sua coletividade, o bairro, a sociedade, a comunidade onde eles estão e fazem um trabalho social. E você percebe que o foco deles é sempre isso. São os transcendentais. Então, no nosso planeta, século XXI, nós temos os 5. Nós temos os 5. É um processo evolutivo? Sim, sem dúvida. Provavelmente começamos pelo primeiro. Provavelmente. Né? Provavelmente começamos pelo primeiro. Então, quando a gente vai falando desse processo evolutivo, a gente vai aprendendo e reaprendendo a amar. Entenderam? Que o amor é um sentimento, é como uma semente que precisa ser trabalhada dentro de nós. Entenderam esse conceito? Bacana. Não é nada de novidade, tá? Era só para gravar um pouco mais esse conceito. Vamos pensar um pouquinho em Deus agora. Em Deus. Vamos pensar em 3 qualidades, tá? Tem muitas, mas vamos pensar só em 3. Essas 3 para nós já vai complicar. Com isso que eu vou falar para vocês, que a gente vai ler o título. Ok? Essa é a reflexão. Primeira característica de Deus, vocês anotem porque vai cair na prova, tudo bem? É a permanência. Primeira característica. Permanência. Segunda, imutabilidade. Terceira, constância. Então, tudo que vem de Deus é da ordem da permanência
é da ordem da imutabilidade e é da ordem da constância. Entenderam ou não? Por exemplo, o amor é da permanência. O universo todo está mergulhado nesse sentimento. Do micro ao macro está mergulhado nesse sentimento. Aonde o amor não está? Nas subpartículas das subpartículas, dos bósons de Higgs, as grandes galáxias, estamos mergulhados. Então é uma permanência esse sentimento. Tudo bem? Está em tudo e em todos. Esse amor muda a partir de Deus? Não. Então é da imutabilidade. Ele está em todo o universo, ok? Quem muda somos nós que trabalhamos isso. Mas ele é imutável nesse sentido. Então da permanência que está, da imutabilidade, então ele não muda, ele é único, e da constância. Entendeu? Ele é uma constante no universo. O amor é uma constante no universo. Então, 3 características de Deus: permanência, tudo bem? Imutabilidade e constância. Entenderam? É o que vem de Deus. O que vem de nós? Impermanência, mutabilidade e inconstância. Sim ou não? O que vem dos seres humanos, de nós. Nós vamos trabalhar toda essa permanência, toda essa imutabilidade, toda essa constante, mas o nosso processo evolutivo, nós seremos impermanentes, ok? Nós seremos mutáveis, nós seremos inconstantes. Pode falar. Mas quando nós procuramos já esse trabalho de encaixar o amor, né? Sim. Nós temos essas 3 variedades. Sim. Mas nós trabalhamos uma por vez, ou ela é trabalhada no... Simultaneamente. Ok? Para complicar um pouquinho mais, né? A ideia é complicar, nunca facilitar, né? Então vamos complicar um pouquinho mais aí agora. Tudo na existência está sobre um tempo, chamado tempo Cronos. Tudo tem começo, meio e fim. Vocês concordam? Aí no fim, começa de novo, meio e fim. Como as ondas do mar. Vai e volta. Mas tudo tem um tempo, vamos chamar de linear. Tudo nasce, cresce e morre, não é assim? Isso daqui vai acabar um dia? Vai. Pode durar 1000 anos, mas vai acabar. Então tudo, absolutamente tudo, olha a impermanência aí das coisas, de tudo. Nós olhamos uma árvore centenária, por exemplo, mas uma hora ela vai morrer, não vai? Veja. Então tudo no universo, inclusive nós, estamos nessa impermanência, nesse tempo linear, essa linearidade do tempo. Tudo tem um começo. Olha como é difícil, né? O budismo trabalha muito isso, né? Porque fala do apego, porque tudo é impermanente. Tudo é impermanente. Não é assim? Eu começo a morrer quando eu nasço. É ou não é? Veja, vamos dar um exemplo. Vamos supor que a nossa expectativa de vida fosse 100 anos. A partir do momento que eu nasci, passado um dia, eu não tenho mais 100 anos. Vocês concordam ou não? Passado um ano, eu não tenho mais 100 anos. Eu tenho 99. Repararam que a partir do momento que eu nasci, eu já começo a morrer? Veja, olha interessante. Porque se a expectativa é 100 anos, vai chegar essa data, em algum momento vai chegar. Isso é relação a nós e as coisas. Tudo tem um tempo de durabilidade. Tudo tem um tempo, chamado de tempo cronos, cronológico, que se pode medir pelo relógio. Entenderam? Então a impermanência, Deus não trabalha com essa impermanência, por isso as coisas é uma permanência.
Então nós trabalhamos num tempo linear, onde tudo começa e termina e recomeça. Mas dentro desse tempo linear, eu tenho o tempo kairos. Já não é linear. Já não é linear. O que é o tempo kairos? Kairos é o momento de qualidade do momento, da situação, da experiência. Então, kairos, momento linear, vocês entenderam. O momento kairos, se o momento linear é uma reta, o momento kairos é um circular. Mais precisamente um espiral. Dá para vocês imaginarem alguma coisa assim ou não? Isso é um espiral. O que acontece com o espiral? Vocês repararam que em algum momento eu volto no mesmo ponto? Sim ou não? Olha, estou aqui, eu volto no mesmo ponto. Daqui a pouco eu volto no mesmo ponto. Daqui a pouco eu volto no mesmo ponto. Eu vou... Então o tempo kairos é você voltar ao mesmo ponto. Reviver as mesmas emoções, as mesmas sensações e as mesmas situações. Vou dar um exemplo mais prático disso. De repente a gente lembra daquele doce que a avó fazia quando a gente era criança. Um exemplo, tudo bem? Aí você vai numa padaria e um doce lembra muito aquilo. Do que você lembrou? Você voltou no tempo ou não? A visão daquele doce fez com que você recordasse algo que está lá atrás. Isso é o momento kairos. Entenderam ou não? Faz com que a gente reviva as mesmas emoções passadas no tempo. Então a nossa evolução, ela é linear, fisicamente falando ela é linear, mas espiralmente emocionalmente ela é uma espiral. Porque nós vamos revivendo emoções. E à medida que a gente... Eu estou falando dessa existência? Não. Quantas existências? Quantos eus tem dentro de nós? Para contar pouco, eu vou falar em uns 50. E eles brigam entre eles de vez em quando. Não é assim? E eles brigam... Porque dentro de nós temos quase 50 subpersonalidades. Quase subpersonalidades. E de vez em quando alguma delas emerge. Do subconsciente para o consciente. Frente a uma situação, a uma imagem, a um lugar. Você fala, da onde que eu vi isso? E você tem certeza que não foi dessa existência. Tempo kairos. Então nós estamos num tempo cronológico das coisas, mas estamos num tempo kairos, que é a qualidade do momento vivido. Entenderam ou não? Está na caixinha, né? Está na caixinha. Das milhares de caixinhas que nós temos dentro de nós. Agora eu vou voltar com o tema. Vamos olhar o tema agora com outros olhos, baseado nisso que eu falei com vocês. E semana que vem nós vamos ter mais informações sobre o mesmo assunto, para a gente olhar o tema com mais profundidade ainda. Ok? Primeiro, olha, o tema diz assim: não separeis o que Deus juntou. Tenho duas reflexões em cima disso. Primeira reflexão: é possível? Nós, como espíritos de provas e expiações, temos a capacidade de separar o que Deus juntou? Para pra pensar. Desculpa, mas é uma arrogância. É uma prepotência. E o que Deus juntou? Olha, interessante. É reflexão. É reflexão. Uma coisa é o que Deus juntou, que está na ordem da permanência, da imutabilidade e da constância. Deu para vocês entenderem? Então não separei o que Deus... Foi Deus que juntou? Se Ele tivesse juntado, que capacidade que um espírito tem de mudar essa estrutura? Mas se ele tivesse juntado, não ia separar. Então veja, o que Deus junta, não existe nenhum Cristo consegue mudar. Deu para vocês entenderem ou não? O que Deus junta, nem Cristo consegue mudar, porque são leis permanentes. Existe um determinismo divino chamado evolução. Lembram disso? Existe um determinismo. O que é um determinismo? É algo que foi imposto. Então foi imposto por Deus que todos os seres iam evoluir. Então Ele não perguntou, na nossa opinião, a gente queria evoluir.
todos os espíritos saem da condição de simples e ignorante, chegam na condição de sábios e virtuosos. Deu para você entender? Então, isso é um determinismo divino. Todos os meus filhos vão nascer simples e ignorantes, todos eles chegarão na condição de sábios e virtuosos. Ponto. Aí todas as leis do universo convergem para isso. Deu para você entender ou não? Todas as leis convergem para isso. Então, quando eu olho a frase, não separeis o que Deus, mas o que Deus juntou? Perceberam? Muitas vezes nós criamos matrimônios, casamentos, nada contra, muito pelo contrário, tudo bem? Nós criamos de acordo com a nossa necessidade, criamos situações e vamos buscar numa interpretação algo que foi imposto por Deus. Não. Questão 940 do Livro dos Espíritos, pessoal. Essa eu vou deixar para vocês pesquisarem. Questão 940 do Livro dos Espíritos. Ele fala exatamente sobre esse assunto. Oi? Não faça isso, eu tenho ansiedade. A ansiedade, ela sofre de ansiedade. Ok? É o Livro dos Espíritos. Então vamos lá, vai. Livro dos Espíritos, questão 940. Semana que vem não, até ela chegar. Eu nem vou falar o que eu fiz. Eu nem vou falar o que eu fiz. Eu nem vou falar o que eu fiz. Né? É só você não contar para a Fátima que ela não vai. Não, Fátima não tinha que falar. Não foi. Olha que interessante a questão 940 do Livro dos Espíritos, pessoal. Não adianta. 940. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de desgosto, tanto mais amarga quanto envenena toda uma existência? Resposta: muito amargas com efeito, mas é uma dessas infelicidades das quais frequentemente sois a primeira causa. Primeiro, são vossas leis que são erradas. Está aqui, ó. Porque crês que Deus constrange ficar com aqueles que te descontentam. Aliás, nessas uniões, frequentemente procurai mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade, em uma afeição mútua. Suportareis, nesse caso, a consequência dos vossos preconceitos. Então, veja. Aí está as crenças limitantes. Olha, exato. Tá, e se eu pegar a frase e trocar a palavrinha Deus por amor? Já que Deus é amor, vamos trocar a frase, uma palavra. Não separeis o que o amor juntou. Mas quem é que consegue separar o que o amor junta? Quando duas pessoas se amam, se amam. Não é a distância física que muda isso. Deu para vocês entender ou não? Então, a indissolubilidade do casamento, de que casamento que nós estamos falando? Não é que a doutrina espírita é a favor do divórcio, qualquer coisa, não é isso que a gente está falando, pessoal. Mas a doutrina espírita nos ajuda a entender isso por um outro ângulo, de uma outra forma, ok? É tão errado falar que o divórcio está sempre errado, quanto falar que ele está sempre certo. Porque cada caso é um caso, cada situação, mas às vezes é o mal menor. Às vezes vai evitar um problema muito mais grave, muito mais grave. Não é que é a favor, não é questão de ser a favor ou contra, não é essa a questão. É a questão de você entender o conceito. Uma vez que você entendeu o conceito, você consegue reinterpretar o Evangelho. Lembra que eu comentei que o Evangelho é o único livro que não evolui? Eu vou olhar as mesmas coisas com outros olhos. Veja, não separeis o que Deus juntou, mas que prepotência é essa que um espírito vai separar o que Deus juntou? Mas o que Deus juntou? Muitas pessoas ainda vivem nessa Exato. Mas essa frase está cristalizada em nós. Mas aí está as nossas falhas. Exato. Muitas delas hoje, sim, porque nós não deixamos o controle na mão de Deus. Nós achamos que nós resolvemos os nossos problemas e tira o controle dele. Exato. E ele torna a pegar o controle. E nós tiramos porque nós não confiamos.
Exato, porque a permanência do universo é o amor. Vocês concordam ou não? O amor é um permanente, é uma constante no universo. Como que nós, espíritos, que fomos criados perfectíveis e... uma outra palavrinha. Vamos lá. Nós fomos criados perfectíveis, tudo bem? Não é imperfeito, tá? Esqueçam a palavra imperfeito, não cabe aí. Perfectíveis, rumo à perfeição. Rumo à perfeição. Perfeito é defeito de fábrica, tudo bem? Não temos esse problema, ok? Nós somos seres perfectíveis e falíveis. E por que Deus nos criou falíveis? Para que a gente pudesse aprender com os próprios erros. Para que a gente pudesse tomar escolhas, livre-arbítrio, e não é uma questão de certo e errado, mas de ato-consequência, avaliar novamente aquela situação, reavaliar, reconsiderar. Então, Ele nos criou perfectíveis e falíveis. Essa falibilidade tem a ver com as nossas escolhas. À medida que eu vou evoluindo moralmente, as minhas escolhas vão melhorando. Veja, nós somos vítimas dos nossos desejos mal conduzidos. Já aconteceu isso alguma vez ou não? Vocês já foram vítimas dos desejos mal conduzidos? Fomos, muitas vezes. E muitas vezes. Ok? Então, esse livre-arbítrio que Deus nos concede, que é relativo, não é absoluto, mas ele faz parte de um momento de aprendizado. Então, o que tem no universo é o amor. Como trabalhar esse amor dentro de nós? Com todas essas experiências. Essa impermanência, essa mutabilidade, essa inconstância. Faz parte desse processo de aprendizado. Qual que é o maior desafio do século XXI para qualquer espírito? Amor próprio. Esse é o maior desafio para qualquer espírito do século XXI, encarnado ou desencarnado. O que nos falta? Amor próprio. Essa falta de amor próprio faz com que a gente crie ilusões, não é isso? Cria ilusões, cria expectativas, mas para a gente parar e analisar, é o outro que me incomoda ou é o que eu sinto em relação ao outro que me incomoda? Eu sinto, né? Entendeu? Interessante isso, a gente pensar nisso, a gente refletir sobre isso. Exato. Então essa inconstância, ela faz parte do nosso processo. Essa mutabilidade faz parte do nosso processo. Essa impermanência faz parte do nosso processo. E à medida que nós vamos desenvolvendo todas essas situações e experimentando tudo isso, nós vamos nos redescobrindo, nos reavaliando, ressignificando. Veja. Então seria muita prepotência da nossa parte achar que eu posso mudar qualquer lei divina. Seria muita prepotência da nossa parte. E ok? Sempre vai ter uma pessoa para se relacionar, sempre. Essa é a regra. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas enquanto nós formos humanos, ok? Há essa necessidade. E por quê? Quando você é muito mais evoluído daí, o seu amor passa a ser incondicional. O nível de amor. Mas a doação é uma constante no universo. Ok? Então, por milhões de anos, nós vamos precisar de pessoas. Independente da caixinha que ela esteja, nós precisamos de pessoas. Necessitamos. Para elas, não. Para nós, é uma necessidade nossa compartilhar, doar, cuidar. É uma necessidade nossa. Nós achamos muitas vezes que estamos fazendo isso pela pessoa. Não. Estamos fazendo por nós. É uma necessidade nossa. Então, por milhares de anos, no reino hominal, angelical, serafins e arcanjos, ainda vamos precisar de pessoas. Ainda vamos precisar de pessoas. Daí para frente, o nosso amor já fica um amor, uma expansão da consciência. Aí temos uma expansão da consciência. Aí amaremos todos, absolutamente todos e tudo, de uma forma inimaginável nesse momento. Não existe nem palavras para poder definir o amor de um espírito neste nível, pelo menos. E a palavra família também tem que ser ressignificada, certo? Tem que ser ressignificada. Porque quando você fala das leis civis, sim. hoje a gente está num debate referente
as leis homoafetivas. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então, para mim, é retrocesso, né? Se tudo for firmado e que não tiver mais as leis e o casamento homoafetivo, por exemplo. Nada é retrocesso, não existe exatamente retrocesso. Existem situações que precisam ser retrabalhadas, reavaliadas. Às vezes você dá um passo para trás para dar 2 passos para frente, mas retrocesso não existe. Então não existe involução, é sempre um processo evolutivo, ok? Então por mais que algumas coisas hoje, mas não acontecia 50 anos atrás, não acontecia porque faltava oportunidade, faltava situação. Nesse momento se coloca para fora, justamente para chamar a atenção de um todo e esse todo começar a discutir todo esse processo. Então às vezes se dá um passo para trás para dar 2 passos para frente. Então o retrocesso não existe. Então existe um processo involutivo. É sempre um processo evolutivo. Então quando a gente olha, não separeis o que Deus juntou, se eu trocar a palavrinha Deus por amor, já vou perceber que a frase mudou o contexto. Porque quem se ama não separa. Porque existe o amor. O amor é a maior força que existe no universo. É a maior força que existe no universo. Né? A primeira potência do espírito é o pensamento. A segunda potência é a energia criadora. Mas o amor é a constante do universo. Está em tudo, está em todos. Está em tudo, está em tudo. Então, a permanência, a imutabilidade e a constância. Então, o que Deus define é isso. Como vamos trabalhar isso dentro de nós? Isso é muito mais um problema nosso do que um problema dele. Deu para vocês entenderem ou não? Cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo, tem o seu momento, tem a sua maturidade. Então, as experiências que hoje nós chamamos de equivocadas, não foram equivocadas. Foram necessárias. Por isso que não cabe a culpa. A culpa é um subproduto do orgulho, ok? Você explicou. Exatamente isso. Vocês vão ter a sensação, parece que eu estou passando pela mesma situação. Mudou-se os cenários, às vezes mudam-se as pessoas, mas parece que eu estou vivendo a mesma situação. Estou vivendo a mesma situação, só que eu estou para cima. Eu estou conseguindo, porque como eu já vivi aquela situação, aquilo me trouxe um aprendizado. Já chama atenção. Já chama atenção, peraí. Quando eu estava vivendo lá, eu fiz isso e aconteceu aquilo. Eu já sei que esse caminho não é o melhor. Entenderam? Então o espírito ele vai passando por situações, as mesmas, vai reavaliando, vai adquirindo experiência, vai adquirindo maturidade e aí ele vai evoluindo dentro das leis constantes do universo. O universo tem algumas leis que são constantes na essência. Nós mudamos para atender às nossas necessidades. Então muitas vezes que se fala que o casamento é de ordem divina, depende do que se está falando de casamento. O casamento na essência espiritual, divino ou carnal nosso? Carnal nosso, que é importante também, ele está sujeito à impermanência, ele está sujeito à mutabilidade e ele está sujeito à inconstância. Deu para vocês perceberem ou não? Aliás, né, vamos separar família, vamos falar do conjugal. Dois seres que se decidiram ficar juntos. Veja, é algo que exige investimento constante. Olha que interessante isso. Porque qual é o elo que liga? Não é o elo consanguíneo. Você pode brigar com seu pai, ele não deixa de ser seu pai. Não é verdade? Você pode brigar com seu filho, ele não deixa de ser seu filho. Porque você tem um vínculo consanguíneo, ok? Você pode ficar separado, mas continua sendo seu pai, sua mãe e seu filho, ok? No caso de dois seres, sem vínculos consanguíneos, o investimento tem que ser muito maior, porque é uma impermanência constante. Olha interessante isso. Isso é como se fosse um compromisso. Exato, firmado. Antes de nós vencermos. Sim, para nós. Para nós. A gente tirasse dessa desse um aprendizado nosso, pessoal. Exato. Exato. Lembra os 5 tipos ali?
5 tipos ali? Oi? Oi? Lá não tem. Não, mas vai começar. Mas vai começar. E olha que interessante. Nós temos 3 níveis de compromisso. Primeiro é... Não. Conosco. Conosco, pessoal. Ok? Segundo, com a espiritualidade que nos sustenta. Terceiro, pessoas. Ok? Então veja, olha o próximo, quando fala, tem o resgate, eu estou com resgate com alguém. Não está. Não está. É muito cômodo falar isso. Não está. Está com resgate com a sua consciência. Pessoas e situações fazem parte desse seu resgate. Se aquela pessoa evoluiu e está num outro plano, você continua com a mesma dívida, com você, com a sua consciência. Então os nossos sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de nós. Entenderam? Nossos sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de nós. Então eu vou vibrar, na medida que eu vou vibrar, eu entro numa sintonia, numa frequência, e eu vou atrair aqueles espíritos que estão na mesma sintonia, na mesma frequência, para que eu possa aprender juntos. Por isso que não tem vítima, né? Não tem vítima. Já pensou chamar um anjo para conviver com a gente? É insuportável. Vamos gostar. É, para nós, tá? Para nós. Não daria. Não daria. Não daria. Porque não briga? Veja, sempre calmo, sempre sereno, sempre ponderado. Pare para pensar, conviver com uma pessoa dessa. Sempre calmo, sempre sereno, sempre ponderável, sempre tranquilo, né? Não, não dá certo. Você acha que dá certo conviver com uma pessoa dessa? Não dá. Não dá, a gente não tem estrutura psicológica para isso. Ok? Você vai fazer uma fofoquinha e fala, não, calma. Né? Então veja. Então nós não estamos nessa frequência. Precisamos conviver entre nós. Porque uns melhores, outros nem tanto, mas todos nós aprendemos um com o outro. Um com os outros. Ok? O que a gente vem já acordado em si. Não necessariamente. Não necessariamente. Ok? Tem a coisa que já existe um acordo. Não necessariamente. Pode ser que sim, mas não necessariamente. Porque o nosso primeiro compromisso é conosco mesmo. E não é, pessoal, não é tempo cronológico. Ok? Não é 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos. Não, não. Não, é tempo espiritual. Não é tempo cronológico. Ok? Então você fica casado há 50 anos com uma pessoa, 50 anos, 60, 70, 80 anos, se suportando. Que casamento é esse? Está se enganando nesse próprio. Deu para vocês entenderem ou não? É a questão 940 do Livro dos Espíritos. Então não é tempo cronológico, é tempo espiritual, é tempo de qualidade. É tempo kairos, ok? Que faça sentido. Aliás, você falou sentido, lembrei bem, ok? Qual é o sentido da vida? A gente quer. Sim. Vamos se aprofundar um pouquinho mais. Vamos buscar um pouquinho mais. Qual é o sentido da vida? Sinto dizer a todos vocês que a vida não tem sentido nenhum. Ela é completamente ilógica. Quem dá sentido somos nós. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Não entenderam, né? Então vamos lá. A vida em si, né? Vamos nesse turbilhão que nós estamos vivendo. Tem algum sentido? Guerra, fome, toda essa situação? Não. Então a vida, ela não tem sentido. Ela é ilógica. Estou falando de um planeta de provas e expiações. Estou falando da nossa realidade. Então, se ela não tem sentido, quem dá sentido para ela sou eu. Eu tenho uma proposta, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. Deu para você entender ou não? Eu vou dar sentido à vida, à minha vida. E a quem pertence a vida? Então, a quem pertence a vida? A Deus, que é a permanência, a constância e a imutabilidade. Vida é uma coisa que é permanente, não é isso? Ela é imutável, ela é imutável. Vida, ela é imutável, a vida não muda, é vida, estou falando de vida, ok? E ela é uma constante.
Agora, dentro da vida, dentro da nossa realidade, ela é impermanente, ela é inconstante e ela é mutável. Mas nós vamos mudando, mas eu não mudo a essência, eu mudo a forma de expressão. Deu para você entender? A quem pertence a vida? Pertence a Deus. Ele nos concede a vida. Mas eu posso fazer todas as transformações, modificações de acordo com o meu momento. E todas essas transformações e modificações, eu não estou mudando a essência. Eu estou mudando a forma de expressão de como eu vivo aquilo. São as escolhas. São as nossas escolhas, nosso livre-arbítrio. Por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Justamente para que pudesse crescer e evoluir. E é mais difícil de saber. A hora de permanecer, a hora de mudar. A vida nos dá sinais. É que a gente ignora os sinais, né? Mas a vida nos dá sinais. A vida, né, quando eu falo a vida, é um conjunto de situações, de acontecimento, e a vida nos dá sinais, ok? Mas entender que o que Deus juntou não tem como mudar. O que o amor uniu não tem o que desuna. Deu para você? O resto é tudo mutável, é tudo transformável. Isso faz parte do processo. Pode falar. Essa frase é exclusivamente a respeito de casamento ou no passado, os seres humanos, a igreja? Exatamente, isso é milenar. Isso quer dizer... Essa frase é milenar, pessoal. Lembra que eu comecei dizendo que o tema está em nós há milênios? Está há milênios. Está em nós para atender interesse, num mundo machista, principalmente. Ok? Então existem algumas frases do Evangelho que traduzem interesses machistas, nada contra o Evangelho, não é isso. Mas se a gente não souber interpretar aquilo, ver com outros olhos, nós ficaremos presos à letra. É como você falou, não é o Evangelho que evolui. Não somos nós que evoluímos. Nós vamos olhar a mesma frase com outros olhos. É olhar a mesma frase com outros olhos, né? Não separeis o que Deus juntou, mas o que Deus juntou. É de ordem divina, é de ordem macro, está no micro e está no macro, ok? Mas é uma permanência, o amor é permanente no universo. Como nós vamos viver esse amor é uma situação nossa. E à medida que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, a gente vai purificando. Então todas essas transformações, modificações que acontecem, elas fazem parte da jornada humana. Elas fazem parte da jornada humana. Entenderam? E quando duas pessoas se amam, simplesmente se amam. Nada separa. Pode estar uma está aqui, outra está na China. Estão trocando o mesmo sentimento. Estão a 10 mil quilômetros, 15 mil quilômetros de distância, ou mais do que isso, e estão trocando a mesma energia a essa distância. Porque quem ama é o espírito, não é o corpo. E pode comunicar. Claro, e hoje em dia então dá para comunicar muito mais fácil. Não é assim? Muito mais fácil. Mas telepaticamente. Telepaticamente também dá. Telepaticamente também dá. Tanto que os espíritos superiores, né, isso já é uma constante neles, eles não usam mais a palavra articulada. É só telepatia, é só o pensamento. Então, quando as pessoas se amam, quem ama é o espírito, não são os corpos, ok? Nada, não existe distância que muda, não existem situações nenhuma que muda isso, porque é o amor. O amor é divino. Deu para vocês entenderam ou não? Não tem nada a ver com casamento. Não, exato. Ó, por isso que a questão, né, 695 fala, o casamento isto é. Quando ele colocou isto é, o que ele quer dizer com isto é, ou quer dizer? A união permanente de dois seres é contrário à lei da natureza? Não, é um progresso à humanidade. Entenderam? Então, casamento no nosso conceito ou um casamento divino? O casamento divino é o amor. Duas pessoas que se amam. Ponto. Aí nada separa. Simplesmente nada, nem ninguém, nem coisa nenhuma separa. Então, não separeis o que Deus... Esse Deus aí, pessoal, né, colocado dessa forma há milênios atrás, era muito mais para atender a um interesse, tudo bem? Então está errado? Não. Estava de acordo com o momento. Agora, o nosso momento é outro.
é olhar a mesma frase, citações do Evangelho, não só essa, outras citações, mas ter um olhar espiritual por trás da palavra. Não é a palavra que está errada, é a forma que você interpreta a frase. É texto de Paulo, né? Aquela passagem que Paulo disse. Sim. Que quando era menino, pensava, agia. Exatamente, como menino. Exato. As coisas do menino já não lhe satisfazem. Exato. Exatamente É isso. evolução. É exatamente isso. É exatamente essa colocação de Paulo. Ok? Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente olha as mesmas coisas com outros olhos. A doutrina espírita nos ajuda sobre esse aspecto. Nos ajuda, filosofia, ciência e religião. Ok? Então ela falou, olha, é tão errado falar que o divórcio está sempre errado, como é tão errado falar que ele está sempre certo. Veja. Porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Ok? Mas aquela frase, não separeis o que Deus juntou, como é que fica? Fica do jeito que eu falei para vocês hoje. Fica exatamente como foi falado hoje. O que Deus junta é uma outra ordem, ok? O que nós juntamos aqui está sobre o efeito da impermanência, da mutabilidade e da inconstância. Vamos falar só de nós agora. Nós mudamos? De manhã a gente está de um jeito, à tarde a gente está de outro? Sim ou não? A gente está bem humorado de manhã e está azedo no final de tarde? Já aconteceu isso com vocês ou não? Veja. Então, triste, nós mudamos entre nós. Nós mudamos. Sozinhos, já todo esse processo de impermanência. Então, o budismo fala que a maior dor que existe é a dor da impermanência. Olha que bacana isso. Olha que bacana. O budismo fala que a maior dor que existe é a dor da impermanência. Por quê? Porque nós somos ainda muito apegados. Muito apegado. Então o budismo prega o quê? O desapego. Prega o desapego. Ok? Ter sem que o ter te tenha. Entenderam? Ter sem que o ter te tenha. Então precisamos de coisas? Precisamos, todos nós precisamos. Ok? Mas entender que aquilo está na ordem da impermanência. Aquilo vai acabar. Aquilo vai sair das nossas mãos em algum momento. Isso é natural. É normal. Nosso corpo vai acabar em algum momento. Ok? Então veja. Por que a maior dor é a dor da impermanência? Porque somos extremamente apegados a coisas, a lugares, a pessoas, a posições sociais, a títulos. Somos extremamente apegados a isso. Então, a ideia de perder isso faz com que a gente sofra muito. Antecipado. Exato, aí é a ansiedade. E olha que interessante, no tempo Kairos, passado, presente e futuro acontece no mesmo instante. No tempo Kairos, né? Passado, presente e futuro acontece no mesmo instante. Então eu estou vivendo aquele tempo Kairos e olha que interessante. Vou fazer tal coisa amanhã, é um exemplo. Isso já é futuro, não é? Tá. Com que roupa que eu vou? Eu tenho que olhar o passado, para ver o que eu tenho guardado. Perceberam ou não? Eu vou fazer uma coisa amanhã, estou pensando no amanhã, mas com que roupa que eu vou? De que forma que eu vou? Passado, futuro e presente, ali ó, atrelado. Tempo Kairos, por isso que não é tempo linear. Entenderam? Aliás, todos vocês conseguem imaginar um giz? Antes a gente tinha giz aqui, agora não tem mais. Se eu colocar um giz na mesa, ele é um giz? Sim ou não? Sim. Para a ciência é, para a filosofia não. É porque ele vai programar o futuro. Não, veja, o giz, né, coloca aqui para você. Para um cientista, né, isso aqui é um giz, ele fala assim. Para um filósofo, ele vai falar, depende. Vai dizer o quê? Depende. Ah, sim. Por quê? Para o filósofo, o giz só é giz quando ele está trabalhando. E quando ele está trabalhando, ele está gastando. Deu para vocês entenderem ou não? Olha que interessante. Para a filosofia, o giz só é um giz quando ele está sendo usado como giz.
E à medida que você vai usando o giz, ele vai terminando. Olha que interessante isso. Então nós, na essência, seres humanos, quando nós somos seres humanos? Quando estamos agindo como seres humanos. E à medida que nós estamos agindo como seres humanos, nós estamos desgastando. Mas é um desgaste que nos traz alegria, que nos traz satisfação. Então, quando o ser humano age como um ser humano, ele encontra a sua essência. Aí ele é um ser humano. Aí é felicidade. Aí é felicidade. Então o giz, ele é extremamente feliz quando ele está sendo desgastado. Deu para? Porque é a função dele. Ele nasceu para isso. Ele foi criado para isso. Então se ele deixar em cima de uma mesa, ele vai deteriorar. Sim ou não? Sim. Sem ter feito a sua função. Tem humanos que deterioram? Sim. Entenderam ou não? Você fica parado sem fazer nada, né? Tomara que a morte nos encontre vivo. Porque tem gente morta andando por aí. É ou não é? Veja, que a morte nos encontre vivo, trabalhando, estudando, aprendendo, fazendo alguma coisa. Que a morte nos encontre de pé e trabalhando, vivo. Que é essa a nossa essência. Porque tem muitas pessoas que estão mortas em vida. Então veja, então o ser humano, ele é ser humano quando ele está na função de ser humano, quando ele está doando. Por isso que eu comecei falando assim para vocês. Por mais que ele esteja se desgastando, ok? Ele não está se deteriorando. Ele não está se deteriorando. Então ele está dando sentido para a vida. Perceberam ou não? Então a vida não tem sentido. É ele que dá o sentido para a vida. Então ele está sendo um ser humano. Ele está sendo um agente facilitador, não um agente complicador. Ele não pode aposentar, né? Não pode, né? Entenderam, pessoal? Entenderam? Então veja, para a filosofia, o giz só é giz quando está sendo gastando. E quando ele termina, ele está feliz, ele fez a função dele. Ele termina, quando ele termina, ele fala, fiz a minha função. Somos seres humanos. Ok? Que vamos errar, que vamos falir, que vamos nos equivocar, isso é natural, isso é normal. Mas dentro disso eu vou buscar ser um ser humano melhor ainda. Então toda essa mutabilidade, toda essa impermanência, toda essa inconstância faz parte do nosso processo evolutivo. Faz parte do nosso processo evolutivo, como seres humanos. No tempo Kairos, é você reviver as mesmas emoções, mas dar um outro significado. Ressignificar é pegar aquela frase, falar, não separar o que Deus juntou, e dar um outro significado. Indissolubilidade de casamento, mas de que casamento você está falando? Porque do casamento de duas pessoas que se amam, impossível, ok? Mas de um matrimônio para atender interesses, isso faz parte de todas as modificações, transformações para o nosso crescimento. Então, isso são coisas que nós criamos para atender aos nossos interesses. E nada contra, claro, é evidente, pessoal, ok? Mas que nós criamos para atender aos nossos interesses. A essência são os dois espíritos unidos. Sem dúvida. Então, tudo que é das leis civis são transformáveis, modificáveis. Nós vamos mudando, vamos transformando, ok? Nós vamos reavaliando. Da maneira que nós vamos evoluindo moralmente, as nossas leis vão melhorando também, e as nossas uniões também vão melhorando, porque elas vão se consolidar em sentimentos recíprocos, não egoístas, para atender simples situações. Entenderam? Ok? Dá para refletir na semana? Semana que vem a gente pode continuar esse assunto? Ok? A ideia era essa. A ideia é exatamente essa. Tá, então nós vamos, semana que vem, sobre esse assunto. Aí, no dia, vai ser dia 5. A outra vai ser 9 e 16. São 2 aulas para falar sobre sexualidade. Ok? Aí termina o ano falando sobre esse assunto, né? Sexualidade.
Aí volta janeiro, vamos dar um curso de passe de 2 aulas, terminamos o Evangelho daí, fevereiro. Em março, vai ter um curso aqui na casa, ok? De 5 meses. Leis Morais e Saúde Mental. É um livro, né, baseado num livro do Sérgio Lopes, um psiquiatra. É a 3ª parte do Livro dos Espíritos. E a gente vai falar cada lei moral, o que a ciência, o que a psicologia, o que a psiquiatria fala sobre esse assunto. Então não vai ser mais dia 5 e dia 12 horas? Não, vai ser dia 9 e 16. 9 e 16. Dia 5 é a última aula sobre isso aqui. Tudo bem? Vamos encerrar então? Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade aqui presente, por mais esse momento, pelo passe espiritual que recebemos, pela visita dos nossos entes queridos que aproveitam do ambiente, da vibração, nos abraçam, matam as saudades, nos dão a certeza que a vida é uma só, que estamos sempre juntos, que corações afetuosos não separam nunca. E agradecemos a toda a estrutura material e espiritual dessa casa, principalmente aos guardiões, que nos dão a segurança necessária para que possamos aprender, receber e compartilhar. Que assim seja.